vezes a gente precisa, o Senhor nos lembra de algumas coisas, né? E realmente, por que a gente às vezes se preocupa tanto? Porque às vezes a gente se lamúria tanto. Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto que está contido lá no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler os versos 19 até o verso 23. Romanos, capítulo de número 8, versos do 19 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos orar. Pai, seja feita a comunicação do mistério do Teu Evangelho de forma eficaz, não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Santo Espírito possa nos usar nesta noite para fazermos desse tempo um tempo proveitoso para o louvor da Tua glória. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem desta noite é a vida no Espírito e o meio ambiente. Nossa, como assim? Pois é, no último dia 5 de junho foi comemorado o Dia Internacional do Meio Ambiente. Como povo de Deus, eu acho que a gente se sente no dever de poder meditar de forma muito breve acerca desse tema. O que eu tenho a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Aqui no capítulo 8 de Romanos está com um tema, quando a gente abre aqui em algumas Bíblias, está a vida no Espírito. Ou seja, esse capítulo 8 ele narra, de uma certa forma, uma nova vida no Espírito, através de Jesus Cristo, para os cristãos. Como que deve se lidar com situações como o sofrimento, situações com relação a lidar com as provas, com as provações, com as situações difíceis. E também nós temos esse texto aqui. Dentro desse contexto de orientações aqui do apóstolo Paulo para a igreja, a gente encontra esse trecho, onde Paulo fala sobre a criação, sobre a natureza criada e as suas implicações ao reino de Deus nesse contexto. Mas o que vem a ser a criação? O que vem a ser essa criação, qual é falado aqui nesse trecho? A natureza criada aqui foi citada nesse texto, ela não se relaciona com os anjos, não se trata dos anjos, pois eles não são corruptíveis. Tampouco não se trata também do maligno, porque não há uma ardente expectativa da manifestação do reino de Deus para aqueles que são do mal, Nem serão redimidos em seu cativeiro. A criação aqui citada, meus irmãos e minhas irmãs, é a criação irracional, a criação animada ou inanimada. Refere-se aos animais, às plantas, à natureza em geral, ao que foi homenageado aí no último dia 5 de junho, o meio ambiente. Todo esse meio ambiente, todo esse ambiente pelo qual nós vivemos. Uma outra pergunta é por que essa criação ela está sofrendo? Paulo narra aqui
Porque ela está sujeita à vaidade. Né? Como a gente olha no verso 20, a gente vê que ela também está, ela está numa ardente expectativa de redenção do cativeiro da corrupção. Por que essa criação está sofrendo? Meus irmãos, a queda da humanidade, lá em Gênesis 3, não atingiu apenas a humanidade. Ela atingiu também a natureza, esse meio ambiente. Essa condição atual da natureza não foi uma culpa, não foi um castigo de Deus para ela. Foi como se fosse uma consequência, um destino. Por causa da queda do ser humano, a natureza também foi condenada. E como a gente olha aqui no verso 20, ela não foi condenada de uma forma voluntária, mas como consequência. Ela foi involuntariamente, né? Aqui, ó, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Com quem que Deus falou para que a natureza fosse dominada lá em Gênesis? Para a humanidade. E ela foi condenada voluntariamente, involuntariamente por isso. Mas a gente olha lá em Gênesis capítulo 3, verso 17, diz que o Senhor dizendo para o homem: maldita é a terra por tua causa. Trazendo aqui a consequência desse pecado originado lá em Gênesis. A coroa da criação, né, a humanidade, tornou-se a catástrofe da criação. E a natureza ao nosso derredor, meus irmãos, embora seja bela, né, a gente olha tantos aspectos lindos, maravilhosos, as flores, o sol, as manifestações, os fenômenos da natureza, ainda que seja belo aos nossos olhos, ela está reprimida, atrofiada e exaurida. Por isso, a natureza em desarmonia, o meio ambiente em desequilíbrio, são retratos de uma humanidade caída, de uma humanidade sem Deus, de uma humanidade afastada dos caminhos do Senhor. Por isso, o não se preocupar com a natureza, o não se preocupar com a preservação do meio ambiente, apontam para um comportamento de uma humanidade que não foi restaurada em Cristo Jesus. Apontam para uma humanidade que não é cheia do Espírito Santo de Deus, como Paulo fala aqui no capítulo 8 de Romanos. Outra pergunta: para que essa ardente expectativa da criação que nós encontramos aqui no verso 19? Porque essa natureza, ela possui essa ardente expectativa, essa espera. Porque ela não está, digamos assim, não que ela tenha uma vida própria, não é isso, mas ela não está contente com a sua situação atual. Ela deseja voltar, como falam alguns comentaristas, ela quer voltar a ser boa, como a gente encontra lá em Gênesis 1:31, e viu Deus que era bom. Ela quer voltar a ser boa. E como a gente vê no verso 22, meus irmãos, a natureza, ela geme. Mas ela geme em esperança, como uma mulher que está prestes a dar à luz. Não é um gemido apenas de dor, de uma frustração, mas é um gemido de dor, de esperança. Hernandes Dias Lopes diz assim: a criação não se contorce com os gemidos da morte, mas geme como uma mulher prestes a dar à luz. Seus gemidos não são de desespero, mas de gloriosa expectativa. Ela não geme por causa de um passado inglório, mas por um futuro glorioso. Nós temos no texto de Isaías, meus irmãos, capítulo 11, versos 6 a 9, uma profecia manifesta de Isaías sobre essa harmonia da natureza. Diz assim, Isaías capítulo 11, versos 6 a 9: o renovo de Jessé, cujo Espírito do Senhor repousará sobre si.
O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, essa logicamente é uma profecia alusiva aos novos céus e à nova terra, que a gente olha lá em Apocalipse, que a gente vê no fim de todas as coisas. Como a gente nota nas mensagens escatológicas. Mas é fato que hoje, aqui e agora, guiados pelo Santo Espírito de Deus, com essa vida no Espírito, a gente tem uma postura diferente com relação à natureza do que se tem feito até então. Uma postura de agirmos em harmonia com Deus, em harmonia com os nossos semelhantes, com nós mesmos e também com o meio ambiente com o qual nós vivemos. E a outra pergunta que nós temos aqui é como esta criação será redimida? Ela será redimida pela manifestação dos filhos de Deus. No verso 19. Pelo verso 21, pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Meus irmãos, assim como a natureza geme, nós também gememos, como fala aqui no verso 23. Nós gememos por efetivamente querermos fazer parte do reino de Deus. De vermos consumada a nossa adoção como filhos. De estarmos face a face com o nosso Senhor. De estarmos frente a frente com Ele. Oh, que maravilhoso dia será esse dia. E fazemos isso também. Nós gememos quando nós fazemos nós temos essa adoção, nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos aceitos, nós agimos como filhos e filhas de Deus. Efetivamente, também quando nós transformamos o nosso gemer em ação. Não adianta ficar apenas gemendo, né? Chorando. Nós temos que agir. A vida do Espírito em Cristo Jesus, pelos filhos de Deus, não impacta apenas nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, impactam também no trato no meio ambiente em que a gente vive. Temos a expectativa da glorificação do fim das coisas. Como a gente falou, glorioso dia será esse dia. Mas, meus irmãos, se nós nascemos de novo pelo Espírito, nós vamos esperar até o final dos dias para vivermos no Espírito? Se a gente nasce de novo pelo Espírito, a gente vai tratar os nossos irmãos e irmãs de forma alusiva ao reino de Deus somente na glorificação? Se nós nascemos no Espírito, nós vamos ter uma nova vida com Deus somente na glorificação. Nós já podemos desfrutá-la dela agora. Por que o meio ambiente seria diferente? Por que deixar somente para o tempo da glorificação? Se nós nascemos no Espírito, nós devemos também ter uma preocupação espiritual ao olhar para o meio ambiente que a gente vive. Concluindo aqui essa breve meditação, as ações do povo de Deus em prol da natureza, do meio ambiente, elas devem retratar a nossa nova vida no Espírito em Cristo Jesus. E como nós podemos fazer isso de forma prática? Podemos começar, por exemplo, com a questão da reciclagem. Em nossas casas, como é feita a prática da reciclagem do lixo? Nós moramos, de repente, eu moro em condomínio, lá no condomínio não tem disso, pastor.
E você, como filho e filha de Deus, não vai atrás para ver? Não consegue perguntar, questionar, saber como funciona? Para de repente implementar lá onde você mora um sistema de reciclagem de lixo? Isso é viver no Espírito. Isso é espiritual, meus irmãos. Isso é viver no Espírito. Como eu pratico a reciclagem do meu lixo na minha casa? Ah, não, eu tenho preguiça. Vida no Espírito. Como está a nossa questão nos nossos carros, no nosso dia a dia? A gente pega uma balinha e fica com aquele papelzinho na mão. Oh, tentação, né? Aquele papelzinho de pegar e ó. O que nós aprendemos na palavra é que nós devemos colocá-lo no lugar certo. Isso é viver no Espírito, sabia? Interessante isso, né? Ações desse tipo para fazer com que o nosso meio ambiente se mantenha. O nosso mundo aqui, onde a gente vive, aqui e agora, possa se manter. A pandemia que aconteceu no início do ano passado, no início, logo no mês de abril, maio, né, que a gente teve aquele período de grandes paralisações, lockdowns, tudo parado, nada funcionava no mundo, não é verdade? Notou-se durante esse período uma grande purificação das águas, dos mares. Nas praias, os animais não eram mais vistos, voltaram a aparecer. Essa situação deve nos fazer refletir, meus irmãos. Nos fazer refletir como cristãos, como igreja, como pessoas que vivem no Espírito. Como eu falei, quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, a nossa vida ela deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E no capítulo 8 está isso. Paulo ele fala sobre isso. E ele traz aqui uma teologia mostrando que a criação está sofrendo com a queda. Só que a criação espera, com ardente expectativa, pela manifestação dos filhos de Deus, que somos eu e você. Como é o trato, por exemplo, da utilização da água em nossas casas? Quando a gente toma banho, a água está quentinha, né? Nossa, aí fica lá, nas costas, meia hora. Descendo aquela água, gastando aquela energia. Depois eu dou um jeito de pagar. Mas eu nasci de novo. Eu tenho um compromisso. Mas o meu vizinho não faz isso. É de mim que Deus está cobrando prestação de contas. Eu não vou cobrar contas do outro que está do meu lado. E um outro fato. Quase 2/3 da população brasileira possuem problemas com saneamento básico e abastecimento de água. Sabia disso? Quase 2/3 da população brasileira não tem uma rede de esgoto adequada ou não tem água para beber. Como os filhos de Deus se manifestarão nesse sentido? Uma vida no Espírito, meus irmãos, aponta para uma vida em harmonia com a natureza. Que Deus assim possa nos ajudar, possa nos capacitar em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos que o Teu Espírito assim atesta em nossos corações que nós nascemos de novo, que nós recebemos a coroa da vida, que nós viveremos para sempre na eternidade na Sua presença. O Teu Espírito testifica isso em nossos corações, como o próprio apóstolo Paulo nos fala aqui. Testifica. E, ó Deus, nós queremos viver pelo Espírito também nesse sentido de uma vida em harmonia com a natureza. Senhor, não queremos que isso seja um levantamento de uma bandeira apontando para este ou para aquele polo, conforme se diz aí
esse mundo polarizado que nós estamos vivendo. Nós queremos, antes de mais nada, olhar para a Tua Palavra, olhar para a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus. Através de pequenas ações, através de uma atitude constante, integral, de olhar para esta preservação, que nós possamos fazer parte desse povo que olha e vive em harmonia com a natureza. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos capacite para isso. Que no momento aqui da Santa Ceia, em que nós prestamos essa conta, em que nós fazemos um autoexame, em que nós estamos diante de Tua presença, nós possamos assumir esse compromisso de fidelidade e sermos instrumentos para a glória do Senhor, para ajudarmos na preservação da natureza. Ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.